A feira estava lotada naquele sábado quente, o sol batendo forte no chão de terra, levantando poeira que grudava na pele e nos cabelos de todo mundo. Por canto se ouviam vozes altas, risadas vaidosas, homens com chapéus engomados e relógios reluzentes puxando cavalos musculosos que relinchavam impacientes, prontos para serem vendidos pelo maior lance possível. Entre aquelas fitas coloridas, balões e barracas de comida, uma cerca improvisada prendia alguns animais magros, quase invisíveis aos olhos apressados da multidão. E foi ali, num canto quase esquecido, que Joaquim parou os passos. Ele usava um chapéu de palha antigo, camisa de manga comprida já puída, mangas e calças que haviam sido remendadas tantas vezes que cada ponto contava uma história. Joaquim não estava ali para comprar o cavalo mais rápido nem o mais bonito, estava ali porque seu coração pedia silêncio e propósito. Atrás de uma estaca torta, um cavalo branco magro estava parado, os olhos fundos, os cascos tremendo ao tentar se manter em pé. O pelo branco estava encardido de lama e poeira, mas mesmo assim refletia a luz do sol com um brilho quase sagrado. Por um instante, os meninos que passavam riam, apontando: "Olha só, parece um saco de ossos ambulante", dizia um deles, e outro gritava: "Esse aí não dura nem 2 dias". Mas Joaquim não riu. Ele caminhou devagar até a cerca, abaixou-se para ficar na altura dos olhos do cavalo. O animal piscou, como se quisesse desviar o olhar, mas depois levantou a cabeça com esforço e encarou Joaquim com uma calma tão profunda que fez o homem prender a respiração. "Ainda está vivo", falou Joaquim baixinho, "ainda tem valor". O leiloeiro passou por ali abanando um pedaço de papel, gritou para todos: "Quem dá R$10 nesse farrapo?". Ninguém respondeu, apenas risadas e alguns gritos de deboche. "Vai levar pro açougue, Joaquim". Ele tirou do bolso umas notas amassadas, deu R$20. "Quero levar agora". O leiloeiro deu de ombros: "Melhor do que gastar comida com esse trem". Enquanto Joaquim amarrava o cavalo branco na velha carroça, ouviu um homem de bigode rindo alto: "Vai gastar dinheiro à toa, homem, esse aí não serve nem para puxar lenha". Joaquim não respondeu, apenas afagou o pescoço magro. O cavalo, pelo frio ao toque, os ossos saltando sob a pele, mas havia um calor discreto ali, um pulso que teimava em continuar. "Seu nome vai ser Valor", murmurou Joaquim. "Você ainda não terminou sua história". O cavalo tentou subir na carroça e quase caiu, as pernas bambas escorregando na madeira clara. A neta de Joaquim, que o acompanhava, olhou assustada e perguntou em voz baixa: "Vô, ele vai morrer?". Joaquim respirou fundo, ajeitou o chapéu e respondeu enquanto segurava a rédea com cuidado: "Não, minha filha, ele vai viver, porque a gente vai ajudar ele a lembrar como é viver". Enquanto a carroça balançava nas estradas de terra, cada buraco fazendo rangir as rodas e estremecer, Valor olhava ao redor com os olhos grandes, refletindo o céu azul e a poeira vermelha. Cada passo parecia uma luta, cada respiração um milagre que acontecia de novo e de novo. Clara segurava na borda da carroça, olhando o cavalo com um misto de curiosidade e medo. "Vou, porque esse cavalo? Porque ninguém quis ele e ninguém merece ser deixado para trás", respondeu Joaquim. Naquele momento eu me pergunto: você que está assistindo já teve a sensação de que algo ou alguém parecia sem valor aos olhos do mundo, mas dentro de você sabia que havia algo especial ali? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber se você também acredita no valor das pequenas coisas. Quando chegaram ao sítio, o portão de madeira rangeu alto. Clara abriu espaço e Valor desceu com dificuldade, os cascos afundando na terra úmida da última chuva. Joaquim guiou o cavalo até um cercado simples coberto por algumas palhas para proteger do sol. O cavalo parou no centro, respirando pesado, o peito subindo e descendo com esforço. Clara trouxe um balde de água e colocou perto do cavalo. Valor abaixou a cabeça e bebeu devagar. Cada gole era como se fosse uma vitória, e Joaquim ficou em silêncio, observando as costelas do animal se moverem sob o pelo branco ainda sujo, mas brilhando à luz do entardecer. Enquanto o sol descia pintando o céu de laranja e rosa, Joaquim sentou na varanda em sua cadeira de balanço. Clara sentou ao lado com uma tigela de milho para comerem juntos em silêncio, e os olhos dos dois não saíam do cercado onde Valor deitava, cansado mas vivo.
Ali no meio da poeira e do silêncio do sítio começou uma história que ninguém imaginava que aconteceria, uma história de paciência e de fé de um cavalo branco chamado Valor, que estava prestes a ensinar que cada respiração é um ato de coragem. Ninguém precisa caminhar sozinho para encontrar o próprio valor. A noite caiu silenciosa no sítio enquanto a lua subia devagar, iluminando a terra úmida e o velho cercado de madeira. Os grilos cantavam e o vento passava entre as folhas das mangueiras, trazendo um cheiro de terra molhada e um frio que arrepiava pele. Valor estava deitado sobre a palha, os olhos meio fechados, respirando com dificuldade. O vapor saía de suas narinas finas, misturando-se ao ar gelado. Cada movimento era pesado, cada suspiro parecia puxar o ar com esforço. Joaquim estava sentado na cadeira de balanço com o chapéu apoiado no joelho, os olhos fixos no cercado. A cada som de casco se mexendo no chão, ele levantava o olhar, prendia a respiração como se quisesse ter certeza de que o cavalo branco ainda estava ali, ainda estava vivo. Clara chegou perto, segurando um cobertor nos ombros. "Vô, ele está muito quieto", ela disse, com a voz baixa, os olhos brilhando no escuro. "Ele está cansado, minha filha", respondeu Joaquim, passando a mão na cabeça dela, "mas ele está aqui e isso é o que importa." Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som da noite, o latido distante de um cachorro, o barulho das folhas se mexendo e o som suave do casco de Valor se arrastando de leve na palha. Eram como uma canção lenta que embalava aquele momento. Naquela hora, você que está aqui comigo ouvindo essa história, eu te pergunto, já ficou acordado a noite toda por alguém que você ama, mesmo sem saber se iria dar certo, mesmo cansado, mas acreditando em cada respiração? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber, porque cada história de cuidado também é uma história de coragem. Clara se sentou ao lado do avô e juntos ficaram olhando o cavalo branco, que respirava pesado, mas firme, como quem dizia: "Eu ainda estou tentando, ainda estou aqui." A lua iluminava pelo branco de Valor, fazendo brilhar como prata suja cada costela, marcada como uma estrada que contava a história de um passado duro, mas que não tinha conseguido apagar a vontade de viver. Joaquim suspirou, fechou os olhos por um instante e lembrou do filho dele, ainda pequeno, correndo pelo quintal montado em um cavalo marrom, um sorriso aberto, o vento bagunçando o cabelo, mas aquele sorriso tinha sumido quando um dia o cavalo se assustou e o derrubou. Desde então a casa ficou em silêncio e o cercado vazio. Valor, deitado naquele mesmo cercado, parecia trazer de volta algo que Joaquim pensava ter perdido: coragem, esperança, a lembrança de que a vida continua mesmo depois da dor. De madrugada o frio apertou mais, o vento entrou pelas frestas da casa, trazendo um arrepio nos ossos. Clara acordou com o som de Valor gemendo baixo e correu até o quarto do avô. "Vô, Valor está chamando." Joaquim levantou devagar, vestiu o casaco, pegou a lamparina e saiu para o quintal. Luz tremida iluminava o caminho até o cercado, onde o cavalo branco tremia o corpo todo, sacudindo como se cada músculo estivesse cansado demais. Sem dizer nada, Joaquim entrou no cercado, sentou ao lado de Valor e colocou a mão sobre o pescoço magro, sentindo o calor da febre subindo. "Você está lutando, né, companheiro?", murmurou. "O velho, estou aqui, fica tranquilo, você não está sozinho." Clara chegou com um balde de água e algumas folhas de hortelã que ela tinha colhido na horta. "Vô, a gente pode tentar fazer aquele chá que a avó fazia, lembra?" Eles molharam um pano e passaram sobre o pescoço de Valor, esfregando devagar para tentar baixar a febre. Clara cantava baixinho uma canção antiga que a avó dela cantava para espantar o medo, enquanto Joaquim segurava o pano firme sem soltar o olhar do cavalo. Valor respirava pesado, os olhos fechavam e abriam devagar como se estivesse lutando para ficar acordado. O vapor saía das narinas dele, se misturando com o frio da madrugada, criando uma nuvem fina que subia para o céu. A cada suspiro, Clara segurava a mão do avô com força, como se quisesse segurar também a vida do cavalo. Joaquim apertava de volta, os olhos cheios de lágrimas que ele não deixava cair. Lá fora o galo cantou, anunciando que o dia estava chegando. A luz suave começou a surgir atrás das montanhas, pintando o céu de roxo e laranja. Valor levantou a cabeça por um instante e soltou um suspiro longo, depois encostou de novo na palha. "Está vivo", disse Joaquim com a voz embargada. "Ele aguentou a noite."
Clara sorriu mesmo com os olhos cansados e abraçou o avô. A lamparina tremia, iluminando os rostos deles, a respiração dos dois misturada ao ar frio e ao cheiro de palha molhada. Enquanto o sol subia devagar, o sítio se enchia de luz e o som dos passarinhos começava a encher o ar. Valor respirava mais calmo cada suspiro, ainda pesado, firme como quem dizia: eu estou pronto para tentar mais um dia. Na varanda, Joaquim ficou em pé observando o cercado. Clara, sentado no degrau, abraçando os joelhos. Eles não disseram nada, apenas ouviram o som dos cascos de Valor se movendo devagar no chão de terra, um som simples, mas cheio de significado. Ali naquele instante começava um novo capítulo para aquele cavalo branco e para aquela família, um recomeço que ninguém esperava, mas que o destino trouxe silencioso, como o nascer do sol depois de uma longa noite fria. Sol apareceu tímido por trás das nuvens naquela manhã, o ar ainda frio, mas com cheiro de dia novo. Clara saiu descalça pela varanda, os cabelos desgrenhados pelo sono e os olhos procurando pelo cercado. Lá estava Valor, o cavalo branco, em pé, com as pernas finas ainda trêmulas, mas firmes, os olhos piscando contra a luz, como quem tenta entender o que significa continuar vivo depois de tanto cansaço. Joaquim saiu logo atrás, ajeitando o chapéu na cabeça e segurando uma tiguela com farelo de milho e um pouco de rapadura picada. Ele se aproximou devagar. Valor levantou a cabeça e balançou as costas. Repliou: olhas, conheces o cheiro doce do alimento. Aqui, meu amigo, disse Joaquim com a voz baixa devagar, para você sentir que não está sozinho. Valor cheirou a tigela primeiro com cuidado, depois começou a comer aos poucos, cada mordida um som suave misturado ao canto dos passarinhos que pousavam na cerca para observar, como se também estivessem torcendo pelo cavalo branco. Clara sentou perto, cercado, o rosto encostado nos braços apoiados no arame, olhando Valor comer. Ela sorria e em alguns momentos olhos enchiam de água sem ela perceber, porque ver aquele cavalo levantar e comer é como ver um milagre pequeno, mas tão grande ao mesmo tempo. Sabe, eu sempre acho bonito quando um animal ensina a gente sobre paciência e coragem. Você também sente isso aí do outro lado? Escreve nos comentários se você já viveu um momento em que algo simples, como um passo ou um olhar de um animal, te ensinou a não desistir. Eu vou ler cada história com carinho. Depois que Valor terminou de comer, Joaquim pegou um balde de água fresca e colocou ao lado do cavalo. Bebeu com calma, com focinho, deixando a água escorrente pelo queixo antes de erguer a cabeça para o quego. Joaquim ficou observando cada detalhe, pelo branco ainda sujo em algumas partes, mas agora com um brilho que refletia o sol. Os cascos, antes fracos, agora batiam no chão com cuidado, mas com firmeza. O olhar que antes parecia perdido agora carregava algo novo, uma esperança silenciosa, mas forte. Naquela tarde, Joaquim decidiu levar Valor para fora do cercado pela primeira vez desde que o trouxeram da feira. Ele amarrou uma corda simples ao pescoço do cavalo e abriu a porteira. Devagar, vamos devagar, companheiro, falou enquanto dava um leve puxão. Para frente. Frente. Valor deu um passo e depois outros cascos, afundando levemente na terra macia do quintal. Cada passo era um esforço visível. O corpo magro tremia, mas o cavalo não reclamava, apenas caminhava olhando ao redor como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Clara corria ao lado sorrindo. Vamos, Valor, você consegue. Cada passo era celebrado como uma vitória. Ela batia palmas baixinho, para não assustar o cavalo, mas para mostrar que estava ali torcendo por ele. Eles caminharam assim por alguns metros, o som dos cascos misturado ao som do vento que passava pelas folhas das árvores e ao riso contido de Clara, que não conseguia esconder a alegria de ver o cavalo branco se movendo. Ao final do caminho, Joaquim parou, deixou Valor descansar e passou a mão no pescoço dele, sentindo o calor da vida que pulsava ali, ainda fraca, mas cada vez mais firme. Você está indo bem, companheiro, murmurou com os olhos marejados. É isso que eu chamo de coragem. No fim da tarde, Clara e Joaquim improvisaram um banho. Valor usando baldes de água e um pano velho. Clara esfregava com cuidado, tirando a poeira acumulada, enquanto o cavalo fechava os olhos, sentindo a água fria escorrer pelo corpo. O pelo branco começou a aparecer de verdade sob a sujeira. Cada mancha limpa revelava a beleza simples daquele animal tão desacreditado por todos menos por eles. Valor sacudiu o corpo, espalhando gotas de água ao redor. Clara riu e Joaquim também não conteve o sorriso. Foi um riso simples, quase tímido, mas cheio de alívio.
A varanda, ao entardecer, os dois sentaram com canecas de café fumegante. Clara encostou a cabeça no ombro do avô e olhou para o cercado onde Valor deitava agora limpo, com o pelo branco refletindo o dourado do pôr do sol. Vô, você acha que ele vai ficar forte de novo? Ela perguntou baixinho. Joaquim respirou fundo, olhou para o céu e respondeu com calma: minha filha, ele já está ficando. Cada dia que ele fica de pé, cada gole de água, cada passo que ele dá é uma vitória. Clara sorriu e ficou em silêncio olhando para o cavalo que respirava, tranquilo no cercado, cada suspiro levantando um pouco de poeira, cada movimento uma promessa silenciosa de que o amanhã poderia ser melhor. Ali naquele fim de tarde, no sítio simples com cheiro de café e de mato, a história de Valor estava apenas começando, e Joaquim sabia que aquele cavalo branco ainda tinha muito a ensinar sobre paciência, sobre força, e sobre como até mesmo os mais fracos podem se levantar quando recebem cuidado e amor. Sol nascia devagar por trás das colinas, o céu pintado de tons de laranja e rosa, enquanto a brisa fresca passava pelo terreiro, levantando o cheiro de terra molhada da madrugada. Joaquim abriu o portão do cercado com cuidado, a madeira rangendo sob o peso do tempo. Valor levantou a cabeça, as orelhas se movendo para captar cada som ao redor, o pelo branco brilhando sob os primeiros raios de sol. Vamos, companheiro, hoje é dia de caminhar, disse Joaquim, segurando a corda com calma, os olhos cheios de expectativa. Valor deu um passo e depois outros cascos, marcando a terra úmida, cada movimento mais firme, cada passo parecia dizer: eu ainda estou aqui. Clara acompanhava de perto, o cabelo preso em uma trança torta, os pés descalços tocando a terra fria. Ela sorria a cada passo de Valor como se fosse a maior conquista do mundo. Vai, Valor, você consegue, dizia ela, batendo palmas baixinho. Valor parou um instante, olhou para Clara, depois para Joaquim e soltou um suspiro longo, vapor saindo das narinas no ar frio antes de dar mais um passo com cuidado. Sabe, tem momentos na vida que parecem simples como um passo, mas carregam uma força que a gente só entende quando está presente ali. Você já sentiu isso também? Escreve nos comentários, eu quero saber qual foi seu momento de coragem silenciosa. Joaquim conduziu Valor até o final do quintal, perto do velho pé de manga, onde o chão era coberto por folhas secas. O cavalo cheirava o ar como se estivesse descobrindo o mundo novamente. Cada cheiro, cada som, cada cor, tudo era novidade. Depois de alguns minutos de caminhada, Joaquim parou, passou a mão no pescoço de Valor, sentindo o calor do corpo do animal. Mesmo que ainda magro, sentia o pulsar da vida ali firme. Você está indo bem, companheiro, murmurou Joaquim com a voz rouca de emoção. Clara ajoelhou na frente de Valor, estendeu a mão e tocou o focinho dele com cuidado. Os olhos da menina brilhavam de felicidade e esperança. Eu sabia que você ia conseguir, Valor, eu sabia, sussurrou ela. Naquela manhã, Joaquim decidiu levar Valor até o riacho que passava nos fundos do sítio. A água corria devagar entre as pedras, o som suave misturado ao canto dos pássaros e ao barulho das folhas dançando com o vento. Valor abaixou a cabeça e bebeu a água fria com calma, as gotas escorrendo pelo focinho, caindo nas pedras, molhando o chão ao redor. Clara sentou em uma pedra próxima, molhando os pés na água, rindo quando a correnteza fazia cócegas nos tornozelos. Joaquim ficou de pé com as mãos nos bolsos, observando a cena, o coração dele cheio de gratidão por aquele momento tão simples, mas tão cheio de significado. Na volta para casa, Valor caminhava com mais firmeza, os passos ainda lentos, mas cada vez mais seguros. Clara caminhava ao lado, tocando de leve o lombo branco do cavalo, enquanto Joaquim assobiava uma canção antiga que o pai dele costumava cantar quando eles iam ao mercado de carroça. No meio do caminho, Valor parou, levantou a cabeça e soltou um relincho baixo, mas cheio de vida, um som que ecoou pelo terreiro, trazendo um sorriso ao rosto de Joaquim e de Clara. Você ouviu isso, vô? Ele está falando com a gente, disse Clara, rindo enquanto batia pati. Eu ouvi sim, minha filha, ele está dizendo obrigado, respondeu Joaquim com os olhos marejados. Ao chegarem no cercado, Valor entrou sozinho, parando no centro e olhando ao redor, como se dissesse: aqui é minha casa. Clara correu até a casa e voltou com um pano limpo, secando o suor do pescoço de Valor enquanto falava com ele, como se fosse um amigo de longa data. Você está indo bem, Valor, e ainda vamos caminhar muito juntos, eu prometo, ela disse com um sorriso largo.
Joaquim sentou na cadeira de balanço na varanda. Clara se sentou ao lado no chão. Os dois ficaram em silêncio olhando para Valor, que comia um pouco de capim fresco que Joaquim havia colocado no chão. O vento balançava as folhas das árvores, o cheiro de terra molhada ainda no ar, o som dos passarinhos misturado ao som dos cascos de Valor mexendo no chão como uma música calma aquela manhã. Naquele momento simples, mas tão poderoso, Joaquim sabia que a história deles estava apenas começando e que cada dia ao lado de Valor seria uma lição sobre paciência, coragem e sobre como o cuidado e o amor podem transformar até os mais frágeis em símbolos de força. Os dias passavam no sítio e cada manhã trazia uma nova esperança. Valor caminhava pelo quintal com passos cada vez mais firmes. O pelo branco brilhava ao sol. Os olhos antes apagados agora tinham um brilho calmo e cheio de vida. Clara cuidava dele com carinho, penteava o pelo e cantava baixinho enquanto limpava os cascos sujos de barro. Joaquim ficava sentado na varanda observando em silêncio cada pequeno avanço, cada relincho, cada gole de água. Era uma vitória silenciosa. Numa tarde, Clara chegou correndo pelo terreiro segurando um envelope marrom, o rosto iluminado pelo sol. Vô, chegou uma carta para o senhor, gritou ela com um sorriso largo. Joaquim pegou o envelope, limpou as mãos na calça e abriu com cuidado. Os olhos foram passando pelas palavras devagar, lendo cada linha com calma. Era um convite para participar de uma feira de animais na cidade vizinha, uma grande festa onde os fazendeiros levavam seus melhores cavalos para desfilar. Havia prêmios, havia câmeras, havia aplausos. Clara olhou para o avô com expectativa. Vô, a gente pode ir? Podemos levar o Valor? Ela perguntou, os olhos brilhando de emoção. Joaquim ficou em silêncio, dobrou a carta com cuidado e colocou sobre a mesa. Passou a mão no rosto cansado e olhou para fora onde Valor comia capim perto do cercado. Clara sentou ao lado do avô, puxou a manga da camisa dele. Vô, eu sei que o senhor tem medo, mas o Valor merece mostrar para todo mundo que ele conseguiu, ela disse com a voz suave. Joaquim respirou fundo e ficou em silêncio. O vento balançava as folhas das árvores, o som do canto dos pássaros misturava com o som leve dos cascos de Valor no chão. Sabe, tem momentos em que a vida nos coloca diante de escolhas que parecem simples, mas que carregam todo o peso da nossa história. Você já viveu isso? Escreve nos comentários. Quero saber qual foi a escolha que mudou sua vida, mesmo que tenha parecido pequena. Naquela noite, Joaquim não dormiu, ficou sentado na cadeira de balanço olhando para a lua. Clara apareceu com um cobertor e se sentou ao lado dele, abraçando os joelhos. Vô, o que o senhor está pensando? Ela perguntou baixinho. Estou pensando se o Valor está pronto para isso, respondeu Joaquim olhando para o céu. E o senhor está pronto, vô? Clara perguntou com delicadeza. Joaquim ficou em silêncio por um tempo, depois olhou para Clara e disse, talvez seja hora de mostrar que todos merecem uma segunda chance. Na manhã seguinte, Joaquim pegou o envelope novamente, leu mais uma vez e respirou fundo. Ele caminhou até o cercado. O Valor levantou a cabeça. Ao vê-lo aproximar, segurou o olhar do homem com a calma de quem entende mais do que pode falar. Vamos, companheiro, falou Joaquim com um sorriso suave, vamos mostrar para o mundo que você está vivo e que ainda tem muito valor. Clara pulou de alegria, abraçou o avô com força e correu para preparar as coisas. Ela pegou a corda mais nova, limpou os baldes, separou a escova e um pano limpo para levar tudo organizado. Joaquim passou o dia cuidando de Valor, penteou o pelo branco, limpou os cascos e falou com ele com calma. Cada toque era cheio de cuidado, cada palavra um incentivo. No final do dia, Clara trouxe um pedaço de tecido colorido e mostrou para o avô. Fiz para o Valor, ela disse sorrindo. No tecido estava bordada a palavra Valor em letras pequenas com linha vermelha. Joaquim pegou o tecido com cuidado e sentiu os olhos marejarem. Clara colocou a mão no ombro do avô e disse, ele vai ficar lindo com isso, vô. O entardecer, Valor ficou no cercado com o tecido colorido sobre o dorso. O vento balançava o pano devagar enquanto o sol se despedia, pintando o céu de dourado e rosa. Joaquim ficou em pé ao lado de Clara, observando o cavalo branco parado firme com os olhos calmos encarando o horizonte. Ali no silêncio do sítio, os dois sabiam que estavam prontos para o próximo passo, prontos para mostrar que a força não está apenas nos corpos fortes, mas nos corações que não desistem mesmo depois de tantas quedas.
Sol nasceu cedo no dia da viagem, raios dourados iluminando o terreiro ainda coberto de orvalho. Joaquim acordou. Antes mesmo do galo cantar, colocou água para ferver no fogão de lenha, enquanto Clara preparava um saco com milho fareiro e um pouco de rapadura. Valor estava em pé no cercado, pelo branco limpo brilhava. Sob a luz da manhã ele balançava a cabeça, devagar, como se sentisse que algo diferente estava para acontecer. Clara colocou o pano bordado com a palavra Valor sobre o dorso do cavalo e sorriu. Você tá lindo hoje, Valor, disse ela, passando a mão pelo pescoço dele. O vizinho prestou uma caminhonete velha para levar Valor até a cidade. Joaquim e Clara ajudaram o cavalo a subir com cuidado, os cascos batendo levemente na madeira enquanto ele se acomodava. Durante o caminho, a estrada de terra levantava poeira, as árvores passavam devagar pela janela e Clara segurava a mão do avô com força. O senhor está nervoso, vô? Ela perguntou, olhando para o rosto sério de Joaquim. Um pouco, minha filha, respondeu ele, mas às vezes precisamos mostrar ao mundo que cada vida tem valor. Quando chegaram à cidade, a feira já estava cheia, barracas coloridas, bandeiras balançando no vento, música alta e o som dos cascos de cavalos fortes batendo no chão de terra batida. Os animais eram grandes, fortes, com pelos brilhantes, arreios novos e donos vestidos com roupas limpas, chapéus engomados e botas reluzentes. Alguns olhavam com orgulho, outros com vaidade. Valor desceu da caminhonete com calma, o pano bordado balançando ao vento. Clara segurava a corda enquanto Joaquim caminhava ao lado dele em silêncio. As pessoas começaram a olhar, alguns riam, outros cocheavam apontando para o cavalo magro de pelo branco que caminhava devagar entre os animais grandes. Olha só aquilo ali, parece que saiu do osso para o desfile, disse um homem alto com bigode rindo alto. Outro respondeu, vai desmaiar antes de chegar no meio da pista. Joaquim ouviu, mas não respondeu, apenas passou a mão no pescoço de Valor e continuou andando devagar, respirando fundo a cada passo. Clara olhou para o avô com os olhos cheios de raiva. Vô, não liga para eles, ela disse, apertando a corda com força. Eu não ligo, minha filha, mas espero que eles aprendam alguma coisa hoje, respondeu Joaquim com calma. Sabe, tem momentos em que as pessoas vão rir dos seus sonhos, vão apontar e dizer que você não consegue, mas é nesses momentos que você precisa lembrar que a sua história só você pode escrever. Você já viveu isso? Escreve nos comentários, eu quero saber qual foi o momento em que você escolheu seguir em frente mesmo com o mundo duvidando de você. A hora do desfile se aproximava, os donos arrumavam os arreios, ajeitavam, as crinas penteavam os pelos dos cavalos, os fotógrafos se preparavam e a multidão se aglomerava em volta da pista de terra. Joaquim e Clara ficaram em um canto silencioso. Valor abaixou a cabeça para comer um pouco de capim que Clara trouxe enquanto Joaquim olhava em volta observando os rostos cheios de pressa e orgulho. De repente uma voz conhecida soou atrás deles. Olha só quem apareceu, o velho e o cavalo esquelético. Era o mesmo homem do bigode que tinha rido no leilão semanas antes. Ele estava bem vestido, com um chapéu novo, botas brilhando e um sorriso arrogante. Veio passar vergonha de novo, velho, disse ele cruzando os braços. Joaquim levantou o olhar e respondeu com calma, o tempo ensina muita coisa, moço, e o amor ensina ainda mais. O homem riu, deu de ombros e saiu andando falando com outros homens que também riam. Clara segurou a mão do avô com força. Vô, não deixa eles te deixarem triste, ela disse olhando nos olhos dele. Eu não estou triste, minha filha, estou orgulhoso, respondeu Joaquim sorrindo de leve. A música parou e o locutor anunciou no microfone que o desfile iria começar. As pessoas começaram a se ajeitar ao redor da pista. Clara ajeitou o pano bordado nas costas de Valor e sussurrou, você consegue, e Valor, mostra para eles que você é forte. Joaquim pegou a corda, respirou fundo e olhou para o cavalo nos olhos. Vamos, companheiro, vamos mostrar ao mundo seu valor. Quando a porteira abriu, o silêncio tomou conta da multidão. Valor entrou devagar, os cascos batendo de leve na terra, os olhos calmos, o pescoço erguido, o pelo branco refletindo a luz do sol. Não havia arreios caros nem enfeites, apenas o pano bordado com a palavra Valor e a dignidade de quem sobreviveu aos dias difíceis. Alguns começaram a aplaudir, outros pegavam os celulares para filmar, crianças apontavam e sorriam enquanto Valor caminhava, cada passo uma história, cada respiração uma vitória.
Joaquim caminhava ao lado sem puxar a corda, apenas acompanhando como quem leva um amigo para dançar pela primeira vez. Naquele momento não importava quem tinha o cavalo mais caro, nem quem vestia as roupas mais bonitas, importava apenas que um cavalo que ninguém quis estava mostrando ao mundo que todo ser vivo merece respeito. Sobriava alto no céu quando o locutor, no microfone, que haveria uma prova de resistência, uma corrida pelo campo passando por morros, lama e rachos, uma corrida para mostrar qual cavalo era realmente forte. Os fazendeiros se animaram, donos de cavalos grandes e bem alimentados ajeitavam os arreios brilhantes e conversavam entre si com risadas e apostas. Joaquim ficou em silêncio ao lado de Clara e de Valor. O cavalo branco respirava, calmo, o pano bordado balançando levemente com o vento. De repente o homem do bigode apareceu novamente, cruzou os braços e olhou para Joaquim com um sorriso debochado. "E é velho, tem coragem de colocar esse saco de ossos na corrida?", disse ele rindo enquanto olhava para os outros homens, que também riram. Joaquim olhou para Valor, depois para Clara, que segurava a corda com força. "Eu não estou aqui para vaidade", disse Joaquim, "estou aqui para mostrar que a força vem de dentro." O homem do bigode balançou a cabeça e disse: "Vamos ver se ele aguenta." "Sabe, às vezes as pessoas duvidam da sua força, mas elas não sabem o quanto você já lutou para chegar onde está. Você já passou por isso. Escreve nos comentários. Eu quero saber qual foi sua maior luta, que ninguém viu, mas que te fez mais forte." Quando o locutor anunciou a largada, todos os cavalos foram posicionados na linha de partida. Valor estava ali entre os animais grandes, alguns batendo os cascos no chão, ansiosos para correr, outros relinchando alto. Clara passou a mão no pescoço de Valor e sussurrou: "Vai no seu tempo, Valor, você não precisa provar nada para ninguém." Joaquim ajeitou o chapéu, respirou fundo e ficou ao lado de Valor, a mão firme na corda, os olhos focados no caminho de terra batida que se estendia pela frente. O sinal foi dado e os cavalos dispararam, levantando poeira, correndo rápido, deixando rastros de terra pelo ar. Os donos gritavam e batiam palmas, tentando incentivar seus animais. Valor começou a caminhar devagar, os cascos tocando o chão em um ritmo calmo, cada passo firme, cada respiração marcada pelo som do vento. No começo os outros cavalos estavam longe na frente, as pessoas olhavam e riam, dizendo que Valor não chegaria nem na metade do caminho, mas Joaquim caminhava ao lado sem pressa, olhar confiante. O caminho ficou difícil quando chegaram na subida do morro. A terra se transformava em lama, os cascos dos cavalos escorregavam, os animais relinchavam, alguns paravam, outros caíam. Os donos gritavam, puxavam as rédeas, tentavam forçar os cavalos a continuar, mas a lama puxava para baixo, os animais cansavam rápido. Valor manteve o passo firme, os olhos focados no caminho. Cada passo afundava na lama, mas ele levantava o casco com calma, puxava o corpo magro para frente e continuava. Joaquim ao lado dele murmurava: "Estou aqui, companheiro, vai no seu ritmo, estamos juntos." Clara acompanhava ao longe com o coração acelerado, as mãos juntas no peito, os olhos brilhando a cada passo que Valor dava. Na descida perto do riacho, um dos cavalos mais fortes tentou passar correndo ao lado de Valor, mas escorregou na lama e quase caiu, empurrando Valor para o lado. Valor se desequilibrou, os cascos escorregaram, a lama respingou no rosto de Joaquim, o coração parou por um segundo. Mas Valor respirou fundo, levantou a cabeça, bufou alto e firmou os cascos no chão, levantando-se com força, os olhos brilhando como se dissesse: "Eu não vou desistir." As pessoas que assistiam começaram a ficar em silêncio, observando cada passo do cavalo branco, que avançava sem pressa, mas sem parar. Cada passo era uma batida de tambor no coração de quem assistia. Na reta final, o sol apareceu entre as nuvens, iluminando a trilha de lama. Valor caminhava firme, cada respiração visível no ar, cada passo deixando marcas profundas na terra. Joaquim olhou para Valor e sorriu: "Você está mostrando para eles o que é coragem, companheiro", murmurou com a voz embargada. Quando Valor cruzou a linha de chegada, não havia aplausos altos no início, apenas um silêncio cheio de respeito, que logo se transformou em palmas, gritos de incentivo e olhos cheios de lágrimas. Clara correu até Valor, abraçou o pescoço dele com cuidado e chorou: "Você conseguiu, Valor, você conseguiu." Joaquim colocou a mão no ombro de Clara e olhou para o cavalo branco sujo de lama, cansado, mas de pé firme, respirando forte.
Ali naquele momento, todos entenderam que a verdadeira força não está na velocidade, mas na coragem de continuar mesmo quando tudo parece pesado. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto a poeira da corrida ainda pairava no ar. Valor estava parado com os cascos firmes na terra suja de lama, o pelo branco marcado pelas pegadas da superação. As pessoas ao redor batiam palmas, algumas com lágrimas nos olhos, outras segurando os celulares para registrar o momento. Crianças pulavam de alegria enquanto apontavam para o cavalo que todos tinham subestimado. Clara estava com as mãos ainda tremendo, o coração acelerado. Ela abraçou o Valor com cuidado e sussurrou: "Você mostrou para todo mundo o quanto é forte, você mostrou para mim também." Joaquim respirou fundo, passou a mão no chapéu e olhou ao redor. Cada rosto na multidão agora olhava para Valor com respeito. De repente, o homem do bigode apareceu de novo, os olhos baixos, o chapéu apertado na cabeça. Ele se aproximou de Joaquim e ficou em silêncio por um momento. "Parabéns, velho", disse ele, a voz mais baixa que antes. "Esse cavalo é diferente, nunca vi nada igual." Joaquim olhou para ele com calma, os olhos firmes, enquanto passava a mão no pescoço de Valor. O homem tirou do bolso um maço de dinheiro grosso, estendeu para Joaquim e disse: "Eu pago o dobro do que quiser, esse cavalo vale ouro." O silêncio ficou pesado por um instante. Clara olhou para o avô com os olhos arregalados. Valor respirava devagar ao lado deles, os olhos calmos, observando tudo ao redor. Joaquim olhou para o dinheiro, depois olhou para Valor e ficou em silêncio, como quem relembra cada dia de cuidado, da noite fria, cada passo lento que o cavalo deu naquele terreiro de terra. Com calma ele balançou a cabeça e disse: "Esse cavalo não está à venda, nunca esteve, porque existem coisas que o dinheiro não compra e dignidade é uma delas." O homem do bigode ficou sem palavras, guardou o dinheiro no bolso e saiu andando com o rosto vermelho. Clara sorriu e abraçou o avô com força. "Você fez a coisa certa, avô", disse ela com a voz emocionada. "Eu sei, minha filha", respondeu Joaquim com um sorriso pequeno, mas cheio de paz. Logo em seguida, o locutor chamou todos para a premiação. Valor foi chamado ao centro da arena. Uma faixa simples foi colocada sobre o pescoço dele. O pano bordado com a palavra Valor balançava no vento enquanto ele caminhava devagar até o centro. O locutor, com a voz emocionada, disse: "Hoje nós não vimos apenas uma corrida, nós vimos uma lição de vida. Este cavalo e este homem nos ensinaram que quem tem coragem de amar vence até o impossível." Uma senhora na arquibancada se levantou e gritou: "Viva Valor!" A multidão repetiu em coro: "Viva Valor!" As palmas ecoaram por todo o espaço enquanto Valor ficava parado, calmo, no centro do círculo, os olhos brilhando sob a luz do entardecer. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o avô e disse: "Obrigada, avô, por ter acreditado nele." Joaquim colocou a mão no ombro de Clara e respondeu: "Não fui eu quem salvou ele, minha filha, foi ele quem salvou a gente." Sabe, às vezes achamos que estamos cuidando de alguém, mas no fundo são eles que estão nos mostrando o caminho. Você já viveu isso? Escreve nos comentários. Eu quero saber quem ou o que já te ensinou a nunca desistir. Na volta para casa, a caminhonete balançava devagar pela estrada de terra, o céu escuro, com estrelas começando a aparecer. Clara segurava a mão do avô e encostava a cabeça no ombro dele. Valor estava atrás, respirando calmo, cada suspiro uma música suave que enchia o ar. Quando chegaram ao sítio, Joaquim desceu primeiro, abriu o portão de madeira. Clara desceu logo depois e ajudou Valor a sair. Ele caminhou devagar até o cercado, parou no meio e olhou para o céu estrelado. Joaquim se aproximou, passou a mão pelo pescoço de Valor e disse: "Você está em casa, companheiro, aqui sempre será o seu lugar." Clara colocou um pouco de capim fresco para Valor e sentou no degrau da varanda, olhando o cavalo comer em silêncio, o som dos grilos e o vento leve trazendo o cheiro de mato fresco. Joaquim sentou na cadeira de balanço, respirou fundo e olhou para a lua que iluminava o terreiro. Valor levantou a cabeça e reluxou baixo, como se estivesse agradecendo pelo dia, pela vida, pelo cuidado. Ali, naquele momento simples e verdadeiro, naquela noite calma no sítio, Valor não era apenas um cavalo branco, ele era um símbolo de esperança, de força e de tudo aquilo que ninguém vê, mas transforma o mundo. E assim, a história de Valor nos lembra que cada vida tem valor e que quem acredita no impossível pode ver milagres acontecerem todos os dias. Esta história nos lembra que cada vida tem valor e que a coragem de acreditar pode transformar
até os momentos mais difíceis em esperança. Que possamos ser como Valor, dando passos firmes mesmo quando o caminho parece pesado. Obrigado por ter ficado até o final desta história com a gente. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias que inspiram e fortalecem a nossa caminhada. Até o próximo vídeo.